Uma informação que pintou agora dos colegas à noite, viu, Jaime? Aí eu vou querer a palavra do especialista, né? É do Lucas Assad, jogador da Universidade de Chile, que o nosso convidado já deixou aqui pra gente o spoiler de que é a grande promessa e a grande revelação, né, Garcês? Você tem muito mais propriedade para falar do que a gente. Ao que parece, o que era ali um namoro ou um indicativo de que poderia ter uma proposta, se concretizou em proposta. Então, a ver, essa negociação pode acontecer. Ao que parece, informação dos amigos do Fala Galo, a gente vai correr atrás que o Atlético formalizou essa proposta para o Lucas Assad da Universidade de Chile. Muito bem. Bom, Lucas Assad, meio-campista, jogador da Universidade de Chile. O Atlético está de olho nesse jogador, segundo as especulações do mercado da bola. Pergunto para você, Bruno Garcês, especialista em futebol sul-americano. E torcedor da Laú. E torcedor da Laú. O homem é bom mesmo? É bom. A informação que eu tenho também, através do Lucas Tanaka, que o acerto entre o jogador e o clube, entre o Atlético e o jogador, já está tudo ok. O que depende agora são de avanços com o clube, lá a Universidade do Chile, né? Agora, é uma joia. É uma joia chilena. É novo. É novo, tem 21, 22 anos. Eu tenho que confirmar a idade dele. Mas é de uma geração, eu lembro desses jogadores quando surgiram, saiu junto na época Dario Osório e Lucas Assad. 21 anos, tá? Fazem 8 de janeiro, faz 22. 22, então é isso. E ele surgiu junto com o Dario Osório na época. A Laú não tinha tantos jogadores saindo da base. A Laú vivia uma crise, né? Acho que a gente não ganha um torneio nacional desde 2017, né? Então vivia essa crise. E aí surgem esses dois garotos, né? O Dario Osório, que hoje joga no futebol europeu, no futebol dinamarquês, e o Lucas Assad. E me encantou os chilenos, e você sabe como o Chile vive essa transição de geração, a geração de ouro, que eles chamam muito de geração de Sanches, Vidal, de Isla e Medel, que está acabando, né? Estão ficando velhos, e aí não houve uma transição, não teve uma nova geração que confirmou, e por isso que a seleção chilena foi a última do eliminatória, né? Um vexame, né? Então, a torcida chilena se apoiava, acreditava que esses meninos poderiam tirar a seleção chilena do buraco, né? E criou muita expectativa. E eu acho que muita calma, eles tinham 18 anos na época, quando eles surgiram, os dois, né? Tinham 18, 19 anos. E o Lucas Assad também tinha muita calma, porque eu sempre gostei mais do Assad. Porque vamos lá, o Dario Osório era um ponta, um extremo, muito habilidoso, liso, partir para cima, bem estilo Luiz Dias, Neymar, aquele jogador que brinca, né? Liso. Já o Assad, ele jogava mais como centrocampista, um 10, que caía também pelas pontas para buscar espaço. E veste a 10 na Laú, né? Veste a 10 da Laú. E jogou muitas vezes como centroavante, como um segundo atacante nessa temporada com o Gustavo Álvares. Mas na temporada passada ele jogou com um 4-2-3-1, jogava mais centralizado. Então ele tem essa versatilidade, o Assad, que ele joga como um ponta, joga como um meia, um 10, joga como um 11, já jogou como um 8 em algumas situações, mas não é o melhor dele, e jogar como um segundo atacante flutuando atrás do centroavante. Ele faz muito bem isso também. Porque é um jogador inteligente, né? E ele evoluiu muito na finalização. Era a maior crítica que eu tinha ao Assad, era na finalização. E esse ano ele evoluiu. Ele não começou bem a temporada. Eu lembro que eu falei, que isso, o Assad está preguiçoso demais. Eu assisti os jogos da Laú no início da temporada. A Laú estava um pouco preguiçosa, tanto é que tinha bons jogos na Libertadores, chegou a ganhar do Estudiantes lá na Argentina, mas depois perdi em casa. Botafogo, acho que ganhou, né? Ganhou. E aí, assim, você via essa irregularidade da Laú, que até fez uma temporada 2023, 2024 muito boa, mas 25 estava oscilando. E o Assad também. Só que na reta final da Sul-Americana e na reta final do segundo semestre do chileno, aí ele começou a jogar bola. Ele entrou com confiança e começou a fazer gols decisivos. Inclusive, a Laú só chega à semifinal graças àquela confusão lá com o Independiente, se não era essa confusão contra o Independiente e os gols de Assad. Assad decidiu vários jogos, inclusive com a Aliança Lima. Contra o Independiente, ele tinha feito gol lá na Argentina, né, antes da confusão, e tinha feito o gol da vitória no Chile. Quer dizer, ele estava sendo o cara da Laú. A Laú, diversas vezes a Laú jogava no erro do adversário. Isso me incomodava muito, né? Porque eu sou torcedor, fica torcendo que o adversário erre. Reativo, mas muito reativo, e isso me incomodava. Mas aí a bola caía no pé dele, fazia algo diferente.
Ele era o cara diferente. Ele é o cara diferente dessa geração nova da seleção chilena. Então, ele me mostrou que ele, em um momento de dificuldade, ele teve uma lesão agora que tirou ele, inclusive, do jogo contra o Lanús, né? Tem que olhar também os exames médicos se o Assad também... Ele já teve uma outra lesão em 2023 também. Tem que tomar cuidado com isso. Mas... tecnicamente é um jogador acima da média. Sendo objetivo ali hoje, joga no lugar. Eu ia falar isso. Sendo objetivo. Chegou o Assad em Confins. Pelo lado direito ali no lugar do Rony, onde o Rony jogou, né? Aberto. Aí você tem uma... Pode jogar, porque o Galo não tinha alguém centralizar. O Bernard, talvez no posicionamento do Bernard também ele caberia. Porque o São Paulo no ano passado ele vinha jogando assim, por exemplo, o Bernard era um meia pela direita. Chegou com falso 9 às vezes, algumas situações, o Bernard também. Então assim, o Bernard como meia pela direita e o Rony bem aberto pela direita. Então ele pode fazer qualquer uma das duas. Pode fazer dois. O Alaú jogou no ano passado com uma linha de 3 zagueiros, né? O Ormazábal fazia o lado direito e aí o meia direita, agora eu esqueci o nome do meia, ele fazia da amplitude. O Assad jogava mais centralizado, ele jogava pelo corredor interno direito. Né? E essa é a função que ele tinha com o Gustavo Alves. Mas igual eu lembrei, em 2024 não, ele jogava centralizado, ele era o 10. Né, a bola bate, era o time de contra-ataque, bola nele, que ele carregava muito bem a bola. Veloz? É rápido, é muito rápido. Mas mesmo aberto pelo lado direito, ele vai ser aquele meia que vai centralizar muito, né? Vai. O que me agrada mais, vocês vão gostar muito se vocês assistirem em loco depois o Assad, é como ele sabe enxergar os espaços que tem que ser aproveitados em campo. Ele sabe muito bem, eu vou atacar por esse lado aqui. Você tem que dar liberdade para ele. Por isso que ele jogar centralizado, ele pode cair pela esquerda, pode cair pela direita. Não sei se vocês já olharam o mapa de calor da última temporada dele. É centralizado, mas ele tem movimentação no campo inteiro. Então é um jogador que você tem que dar liberdade, porque ele é um jogador inteligente para buscar esses espaços. Então por isso que o Sampaoli... O Sampaoli está fazendo um movimento muito parecido com o que ele fez com o Soteldo, quando o Soteldo estava brilhando na Laú de Chile também. O Sampaoli estava como técnico do Santos, ele tinha acabado de chegar no Santos e falou assim, traz esse garoto aí da Laú, o Soteldo. Foi lá, jogou, ele bateu o vice-campeão brasileiro, com o Soteldo jogando muita bola. E ele da mesma coisa agora, ele viu o Assad na Laú, o time que ele treinou, né, o São Paulo foi o grande clube, né, que jogou o São Paulo no mapa do futebol, foi a Laú. Então ele está sempre observando. Então é um movimento bem parecido com o que ele fez com o Soteldo. E de fato, a gente não pode mostrar o mapinha, porque a gente não tem o direito da plataforma de estatística, mas dá para ver, ó, do meio para frente está presente em, né, toda a parte do campo, pela esquerda e pela direita. Muita gente, Garcês, falou também da chegada do Leiva, né, do Christian Leiva. Agora ele é auxiliar de transição, né, mais um membro da comissão do Sampaoli. E eu fiquei surpreso, né, quando a gente repassava para o público ali a informação de que era um novo membro da comissão do Sampaoli, muitos chilenos elogiando, né, o trabalho dele e até alguns atleticanos fazendo uma ligação, se o avanço com o Assad poderia ter alguma coisa a ver, o fato do Sampaoli já conhecer, né, o Chile e tudo mais. Você acredita que tem alguma ligação? Tem, porque o Sampaoli o Sampaoli, a equipe técnica, né, o staff dele está sempre ligado muito ao Chile, né? Ele quase montou a equipe toda dele lá no Chile mesmo. Pelo histórico vencedor que ele teve, né? Que ele começou no Higgins, depois ele foi para o Equador, depois ele volta para a Laú, né, volta para o Chile e depois na seleção chilena. Então é mais ou menos por isso. O próprio Bielsa tinha muita gente da equipe técnica dele que ele começou no Chile. Então são caras que está acostumado a trabalhar e aí, lógico, você vai garimpar melhor o mercado chileno, né? Que eu acho até que é um mercado bom, né? Um mercado barato. E aí o Galo está tirando para mim uma das principais joias. Para mim, os dois melhores jogadores jovens aí do futebol chileno hoje se chamam Assad e Cepeda do Colo-Colo. Ô Garcês, só uma pergunta aqui, uma dúvida. Você citou 2 lesões, uma em 2024 e a outra em 2023. Eu vou corrigir, eu não sei se é 2023, eu não sei que ano que foi, se 23 ou 22. Sim, seria algo crônico ou algo mais de ocasião, né? Alguma coisa que dê para o Atlético se preocupar, se isso é um empecilho em termos de contratação ou não? Não, assim, tem que avaliar, eu não sou médico, né? Mas é que é um jogador muito leve.
é um jogador, ele não é um jogador forte fisicamente, né? Ele tá mais para Jaime Júnior do que para Colombo. Tá mais pra Bernard. Entendi, Tá mais para Bernard. É um jogador leve, por isso que ele é muito rápido, Sim, né? sim. Mas então assim, tem que tomar cuidado com isso, porque apanhou muito já na carreira, mesmo com 21 anos, já apanhou muito lá no futebol chileno. Sendo o futebol chileno hoje, eu acho o futebol chileno muito mais tranquilo, mais que um futebol argentino ou uruguaio. Não tem comparação. O futebol argentino e uruguaio é muito mais pesado. Então acho que o Assad, mesmo assim, ele tem que tomar cuidado com essas lesões.